Você se considera uma pessoa inteligente? Já fez alguns daqueles testes de QI para confirmar isso? Ou você simplesmente era aquela pessoa que se saía super bem na escola e só tirava nota 10? A gente pode achar algo natural, mas você nunca parou para pensar o quão estranho é o fato de existir um teste que, teoricamente, é capaz de medir a inteligência de uma pessoa? Estranhou essa ideia? Você não foi o único. Pesquisadores da Universidade de Harvard fizeram um estudo profundo sobre a inteligência humana, e o que eles descobriram é simplesmente fantástico. Então, será mesmo que existem pessoas mais e outras menos inteligentes? A capacidade humana cognitiva pode mesmo ser medida e calculada? Por que somos avaliados através de exercícios de lógica quando o assunto é QI? Hoje, você vai descobrir não só as respostas para todas essas questões que eu acabei de levantar, como o que diz a teoria das 8 inteligências múltiplas. E olha, eu posso te garantir que essa ideia vai mudar o seu jeito de pensar. Meu nome é Karina Azevedo e sejam muito bem-vindos ao Porquê das Coisas. Existe uma regra na psicologia que sempre deve ser aplicada por quem trabalha com crianças, que é nunca comparar uma criança com outra. Até porque cada indivíduo é único e tem lá as suas limitações, mecanismos de aprendizagem e até personalidade. Mesmo assim, como é que as escolas avaliam a inteligência de uma criança ou adolescente? Aplicando provas de conhecimentos específicos e dando uma nota para o desempenho que foi demonstrado em um pedaço de papel. Já a teoria das 8 inteligências múltiplas rebate exatamente esse tipo de avaliação. O estudo foi desenvolvido a partir da década de 80 e, como eu já disse aqui mesmo no vídeo, ele foi realizado pela Universidade de Harvard e liderado pelo psicólogo Howard Gardner. O objetivo deles era analisar, compreender e entender como funciona a inteligência humana, podendo depois descrever esse conceito para o mundo. Foi aí que eles perceberam que o nosso modelo tradicional, tanto de ensino como de avaliações, e até mesmo os nossos testes de QI, cometiam uma enorme falha ao desconsiderar uma série de fatores, como a grande variedade de habilidades cognitivas diferentes que podemos ter. Para você entender melhor o que eu estou falando, eu vou citar um exemplo que foi usado nesse mesmo estudo e que ilustra muito bem o que a teoria das 8 inteligências múltiplas tem a dizer. Se pegarmos duas crianças aleatórias dentro de uma sala de aula e colocarmos as duas para resolver exercícios de matemática e ao final do exame percebermos que uma das crianças conseguiu responder tudo corretamente e em pouquíssimo tempo, quando comparada com a outra, automaticamente o natural é deduzirmos que essa criança é simplesmente mais inteligente do que a criança que demorou muito ou que não conseguiu responder todas as questões. Mas isso não necessariamente é uma verdade. Para essa teoria, existem vários fatores que devem ser considerados. Por exemplo, a criança que demorou mais pode ter demorado para fazer os seus exercícios porque tem uma facilidade maior em aprender matemática através de uma outra abordagem. Ou ela pode ser um gênio em alguma outra área e não na matemática. Ou até mesmo ela pode compreender o processo de multiplicação de uma maneira tão mais profunda e complexa que acaba levando mais tempo para responder os exercícios quando comparada com o aluno mais rápido, que pôde simplesmente decorar tabuada e macetes. No final das contas, o estudo concluiu que não existe apenas um tipo de inteligência, que é o que acreditávamos antes dessa descoberta, e que todo mundo não precisa dominar as mesmas áreas, sendo considerado mais inteligente ou menos inteligente conforme esse desempenho. A inteligência humana vai muito além do que pode ser mensurado em uma sala de aula tradicional. Para o psicólogo e líder do estudo Howard Gardner, existem de maneira comprovada 8 tipos diferentes de inteligências, todas independentes umas das outras. Por isso, cada indivíduo pode desenvolver simultaneamente cada uma delas, podendo até dominar várias inteligências. Apesar disso ser extremamente raro, o mestre Leonardo da Vinci era um exemplo dessa proeza. O cara era pintor, escultor, cientista, matemático, engenheiro, inventor, botânico, poeta e até músico. Da Vinci só tinha todas essas habilidades porque, como eu disse, era um exemplo raro de gênio de múltiplas inteligências. O mais comum, por outro lado, é as pessoas desenvolverem melhor uma ou duas das suas inteligências. O estudo também descobriu que todo mundo nasce com os 8 tipos de inteligências, o que não significa dizer que todo mundo é realmente inteligente. Ter as 8 inteligências não garante genialidade, porque a inteligência humana nada mais é do que um potencial biopsicológico.
Por isso, para desenvolvê-la, outros fatores também precisam colaborar, como ter um ambiente estimulante, além de ter bons genes. Agora, voltando para o estudo, para conseguir determinar de maneira científica cada uma dessas 8 inteligências que eu falei, os pesquisadores usaram os seguintes critérios: potencial prejuízo com dano cerebral nessa capacidade, existência de genes que dominem essa área, conter um conjunto de operações identificáveis. Por exemplo, a música exige domínio de várias operações, como a melodia, ritmo, timbre, harmonia e estrutura musical. Histórico de desenvolvimento único para cada pessoa, além de ser possível se especializar. Ter uma história evolutiva. Testabilidade, ou seja, algum teste psicológico precisa conseguir testar e confirmar essa inteligência. E por fim, possibilidade de ser codificada em sistemas e símbolos. Esses critérios, na hora de determinar o que era ou não uma inteligência, foram muito importantes, porque era preciso diferenciar o que era inteligência do que é, na verdade, apenas uma habilidade. Por exemplo, ser muito bom em dança, em pilotar um carro ou em direito não é o mesmo que ser inteligente. Ao contrário disso, isso é um sinal de domínio, de prática daquela atividade. A principal diferença entre habilidade e inteligência é a seguinte: eu posso escrever maravilhosamente bem porque trabalho com isso, ou porque sou obrigada a escrever todos os dias. Ou seja, a prática me levou a ficar boa nisso. Agora, se eu tenho facilidade e genialidade para escrever, questionar e exercer qualquer prática que tenha a ver com o campo da linguística, mesmo não praticando muito, isso quer dizer que eu tenho essa inteligência em específico muito bem desenvolvida. E olha que esse exemplo que eu dei é 100% real, porque uma das 8 inteligências identificadas nesse estudo foi exatamente a inteligência linguística. Então eu vou começar por ela, mas relaxa, que eu quero falar pelo menos um pouquinho de cada. E aí você vai poder descobrir qual ou quais delas você mais domina e, consequentemente, é mais inteligente. Primeira inteligência, linguística. Como eu disse aqui no exemplo, uma pessoa que tem essa inteligência muito desenvolvida tem muita facilidade de lidar com as palavras. Pessoas assim conseguem entender informações complexas, escrevem bem, falam bem, geralmente gostam de ler e se dão bem na escola. Até porque matérias como português, literatura e história exigem muito dessas características. Algumas das pessoas que se destacaram pela sua genialidade nesse tipo de inteligência foram Machado de Assis, William Shakespeare e José Saramago. Segunda inteligência, lógico-matemática. Essa daqui é a mais clássica de todas, e geralmente os testes de QI convencionais tendem a considerar gênios apenas essas pessoas. Pessoas que têm essa inteligência muito desenvolvida são boas com números, têm facilidade com cálculos, equações e problemas de raciocínio lógico. Ela é a que conhecemos como inteligência tradicional. Como você deve imaginar, os famosos físicos como Albert Einstein, Isaac Newton e Galileu Galilei eram gênios com esse tipo de inteligência. Terceira inteligência, musical. O próprio nome já diz tudo. Quem desenvolve essa inteligência tem muita facilidade e sensibilidade para lidar com o som. Pessoas assim conseguem aprender a tocar qualquer instrumento com facilidade, conseguem se recordar de canções, criar melodias e têm sensibilidade para essa área em geral. Exemplos de gênios que ficaram famosos por conta de sua inteligência musical são Beethoven, Ray Charles e Antônio Vivaldi. Quarta inteligência, naturalística. Essa daqui é bem interessante. Ela está relacionada diretamente à vida na natureza. Essas pessoas conseguem identificar animais e plantas, além de ter facilidade para entender como funciona a vida no meio ambiente. Geralmente, quem tem essa inteligência aflorada parte para a área das biológicas, além de se interessar por floricultura, agricultura e assuntos dessa área. As maiores referências de gênios que temos são Charles Darwin, Alfred Russel Wallace e Alexander von Humboldt. Quinta inteligência, corporal sinestésica. Talvez a mais surpreendente das inteligências seja essa aqui, porque muita gente, algumas vezes, menospreza a capacidade de alguém de se movimentar e usar o seu corpo como uma maneira de demonstrar inteligência. Mas a quinta inteligência, a corporal sinestésica, se baseia exatamente nesse tipo de habilidade. E lembra que eu usei o exemplo da pessoa que dança bem para dizer que isso era só uma habilidade? Pois é. A diferença aqui é que pessoas com essa inteligência aflorada têm muita facilidade de usar o seu corpo de maneira planejada,
E esse não é o caso de quem simplesmente treina ou decora alguma coreografia. Os gênios óbvios e que representam muito bem esse tipo de inteligência são o craque brasileiro Ronaldinho Gaúcho, a ginasta Daiane dos Santos e a bailarina Ana Pavlova. Sexta inteligência, espacial. A inteligência espacial é aquela que permite uma pessoa literalmente ter noção de espaço, de formas, cores e combinações. As pessoas que têm essa inteligência específica como seu forte podem virar gênios de diversas áreas diferentes, como na arquitetura, nas artes, na moda e tudo quanto é área que exija essas características como qualidades essenciais. Os gênios que representam esse tipo de inteligência são Oscar Niemeyer, Frida Kahlo e Chanel. Sétima inteligência, interpessoal. Você é ou conhece alguém que não precisa fazer esforço nenhum para entender tudinho o que está acontecendo com outro alguém? Pois é, essa pessoa tem a inteligência interpessoal aflorada. Pessoas assim conseguem naturalmente interpretar expressões e intenções. Elas conseguem ler nas entrelinhas e se comunicam de maneira compatível com qualquer situação que estiverem. Além disso, conseguem propor soluções práticas para problemas e por isso tendem a assumir papéis de liderança. Temos como exemplo desse tipo de inteligência Martin Luther King, Mahatma Gandhi e Winston Churchill. Oitava e última inteligência, intrapessoal. Ao contrário da inteligência interpessoal, essas pessoas têm uma capacidade absurda de se compreenderem. Uma palavra que poderia resumir esse tipo de capacidade é o autoconhecimento. Quando conhecem a si mesmos, essas pessoas são capazes de buscarem e aperfeiçoarem-se de tal maneira que acabam se tornando ótimos filósofos, estudiosos e escritores. Nesse tipo de inteligência podemos destacar Nietzsche, Simone de Beauvoir e Osho. Mas e aí? Você já sabe em qual ou em quais das inteligências você se destaca? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo pelos comentários. Eu espero vocês em mais um O Porquê das Coisas. Até lá!